E eu estou feliz com Jesus, porque Senhor, porque o ambiente apropriado para o avivamento não é a bonança, irmãos. Nunca foi. Sempre foi perseguição. A perseguição gerou avivamento. Sabe onde é que nasceu o movimento metodista? Que dele nasceu a igreja metodista? A Inglaterra estava numa guerra civil, John Wesley, e o irmão dele, Carlos Wesley, e outros amigos dele começaram a pregar o evangelho para tudo quanto é canto. E houve um avivamento na Inglaterra, e o avivamento na Inglaterra impediu a guerra civil. O ambiente de conflito, ele tem duas vertentes. E você tem que escolher para qual delas você vai. Ou você senta no canto e chora, ou você se posiciona e vai adiante. Eu sou daqueles que vai adiante, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. E o seu? Amém, amém? Cadê a Bia? Bia foi dar aula? Gente, estamos falando... Essa água é minha já ou não? É? Vem cá. Espera aí rapidinho, estou pegando uma cola aqui. Obrigado, Fabiana Vieira. Irmão, nós estamos falando sobre unidade esse mês inteiro aqui na igreja, que é justamente o que a gente precisa preparar para o próximo tempo que nós estamos recebendo aqui. Tá rindo de quê, Duda? Eu estava pegando cola com a irmã? E nós temos que caminhar em unidade, falar de unidade, porque esse foi o tema que Deus colocou no meu coração. Hoje já há mais de 15 dias, né? Que Deus já estava falando comigo de unidade. Estávamos falando de fé. Eu num propósito de oração, para Deus já dar o tema do mês de novembro, Deus falou, é unidade. Já está aqui, meu amor. Já. E eu queria falar com você então hoje sobre unidade. Pode ficar mesmo sentado. Na quarta-feira a Fabiana pregou sobre unidade, ela nos deu uma aula de unidade, que unidade não é estar junto somente, mas é estar com o mesmo propósito. E eu queria que atenta que o Senhor vai falar com o Senhor. Unidade. Unidade é o número 1, querido. Unidade é o número 1. Unidade é aquilo que é um. Unidade é a qualidade do que é a qualidade do que é um ou único, por oposição à pluralidade. Como assim? A unidade é a qualidade do que é um, em oposição que é pluralidade. A pluralidade, aqui que eu estou falando não é a diversidade que há no corpo de Cristo. Obrigado, varão. Mas diverge do propósito comum. Então, o tema unidade, que nós vamos ver esse mês, é para tratar daquilo que é comum, para, apesar da diversidade de pessoas que nós somos, nos tornarmos um. Ontem eu pregava lá na conferência de cura da identidade, e eu falava, cada um de nós tem a sua própria impressão digital. Cada um de nós tem o seu próprio timbre de voz. Você sabia que a sua voz não parece com a de ninguém? E muitos que têm a voz parecida, nossa, a voz desse moço é parecida com aquele cantor, é só parecida, porque de fato não é, cada um tem seu próprio timbre de voz. Você sabia que a íris dos seus olhos é só sua e ninguém tem mais? E quando eu falo que ninguém tem mais, estou falando, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Ela é semelhante a você, como assim? Tem cabeça, tem uns que parecem que não tem cabeça, né? Quer dizer, não tem juízo, cabeça tem, mas juízo não tem, mas isso é outra pregação. Mas tem cabeça, tem orelha, né? Tem braço, tem perna, membro superior, membro inferior, mais alto, mais baixo, mais cheinho, menos cheinho. Mas são só semelhantes, não são iguais. E se você parar para pensar, no mundo nós temos mais de 8 bilhões de pessoas e nenhuma delas é igual a outra. Nenhuma delas é igual a outra. Então nós somos indivíduos individuais.
que a unidade que Cristo está falando, que a igreja precisa, que o Senhor colocou no nosso coração apesar de sermos diferentes, nós temos que ser um. Nós temos que ser uma amálgama. Quem lembra o que é uma amálgama? Uma amálgama é uma junção de substâncias que, quando passam juntas por um processo, se transformam numa nova substância. Por exemplo, o amálgama que eu gosto de dar exemplo é o bolo. Bolo de trigo, bolo de fubá, o bolo. Vai fazer bolo, tu usa o quê? Leite, manteiga, ovo. Aí eu não consigo mais fazer assim, não fica bonitinho. Farinha, açúcar, fermento. Mas o que? Basicamente isso. Ovo de novo. Tem gente que gosta mais de ovo do que o outro, então bota ovo de novo. Cada um no seu momento, a gente coloca naquela vasilha, naquele lugar onde vai fazer, na tigela, não sei onde. Bota os ingredientes no seu tempo, por aquele processo, mistura tudo, põe no fogo, tira do fogo. Uns querem comer quente, queima a boca, outros esperam esfriar. Mas quando a gente corta aquele bolo, a gente olha para dentro do bolo, a gente vê o leite, sim ou não? O ovo, o trigo, farinha, o outro ovo, porque teve a receita de mais ovos. Mas a gente sabe o que está lá, sim ou não, Ana? Sim, mas não se vê mais aquilo que é diferente. Porque quando se junta no mesmo propósito, se torna um só. Essa é a unidade do corpo de Cristo. A unidade que eu sei que eu posso e meu irmão de frente de mim vai ser o outro braço, ou o pé, ou o dedão, mas vai estar comigo no mesmo corpo. E quando essa parte do corpo se machuca, todo o corpo sente a dor. Isso é unidade. A unidade é quando eu fico feliz que meu irmão está sendo abençoado e triste quando meu irmão não está sendo abençoado, ou está passando por dificuldade. Essa que é a oposição à pluralidade. Qual pluralidade? Tudo bem que ele não está se dando bem, eu estou me dando bem, ou seja, eu estou sendo abençoado. Se quem está do meu lado não está sendo abençoado, é porque não está buscando Jesus, não está buscando Jesus. Não pode ser assim. A unidade não fica feliz assim. Porque se eu sou um só corpo com a Joana, e a Joana está triste, eu preciso estar com ela no tempo de tristeza. Ainda que eu e a minha casa estejamos vivendo um tempo de alegria. E é necessário entender isso na unidade. Porque a unidade é fundamental para o corpo de Deus, igreja. Amém ou não? Porque estar junto é até fácil. Difícil é ser um. Reunir, como a Bia ministrou aqui na quarta-feira, agrupar nem sempre é tão difícil. Difícil é fazer tudo. Porque tem uns que estão, e tem uns que não estão. E essa é a grande diferença. E aí eu notei uns negócios aqui que eu quero compartilhar com você. Está de forma meio aleatória, porque minha mente esses dias está meio aleatória. Mas a unidade, ela é tão importante que para perseverar. E nós já aprendemos aqui na igreja o que é perseverar. Perseverar é continuar fazendo, ainda que eu não tenha forças. Porque toda vez que eu faço algo que está me dando algum resultado, seja emocional, financeiro, seja social, está me beneficiando de alguma coisa, eu faço, vou continuar fazendo. Mas isso não é perseverar. Perseverar é, eu tenho uma ordem para fazer, eu tenho um comando para fazer, eu tenho um entendimento que eu preciso fazer, mas isso não está mais me trazendo benefício pessoal. Ainda assim eu continuo fazendo. Eu não quero mais fazer, não estou mais com vontade de fazer, mas eu preciso fazer, então eu persevero em fazer. Perseverar é continuar fazendo, ainda que eu não tenho forças. E Atos capítulo 2, versículo 42, vai falar, eu queria que você abrisse lá então. Hoje nós vamos ler alguns textos, pequenos textos da palavra de Deus. Atos capítulo 2, no versículo 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então aqui os apóstolos estavam perseverando em muitas coisas, dentre elas a comunhão, que é a unidade. Mas preste atenção no que eu acabei de ler para você.
Quando fala assim, e perseveravam, essa letrinha E, essa conjunção, ela me dá uma ideia, me dá um entendimento que algo anteriormente estava acontecendo. E o que havia acontecido anteriormente, querido? Havia acontecido o batismo de quase 3.000 almas, havia acontecido as línguas repartidas como de fogo, a Pedro tinha levantado junto com os outros 11, os outros 10, na verdade, não, com os 11 que Matias já tinha sido escolhido, junto com os outros 11, e já tinha pregado o primeiro sermão dele, onde essas quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A igreja ali estava crescendo. Atos capítulo 2 é o início da igreja de Cristo na terra. A igreja nasce em Atos capítulo 2, nesse momento, batizando quase 3.000 pessoas, começando a impactar aquela cidade de Jerusalém, e ali eles, nesse movimento de poder, de expansão, de crescimento, precisaram perseverar na comunhão. Ou seja, estava muito bom lá, sim ou não? Bom lá, sim ou não? Gente, numa pregação, quase 3.000 almas se renderam. Eu participei de um culto uma vez, que 89 almas se renderam no mesmo culto. Foi num culto ao ar livre, num evento na cidade de Itaguaí. Eu não era pastor, mas estava junto com os pastores. Deus nos deu uma visão no começo do ano, compartilhei com o meu pastor. Meu pastor conseguiu me ajudando a juntar os pastores da igreja, da cidade, chamado Projeto Itaguaí para Cristo. Passamos o ano de jejum e oração pela cidade. Levamos lá, fizemos um evento bacana. Foi lá não é pastor não. Levamos o cantor Cris Duran, ali choveu uma aguaceiro danado, mais de 5.000 pessoas reunidas no centro de Itaguaí, ele cantou, ele pregou, quando fez apelo, 89 pessoas se converteram, e foi uma festa. Agora você imagina aqui, quando Pedro, que não era famoso por ser cantor ou pregador, nunca tinha pregado, ele se levantou, e quando ele se levantou para falar com aquele povo que se reuniu naquele mesmo lugar, ali, ele pregou, e os apóstolos do lado dele de pé, dando sustentação para que ele pregasse. Quase 3.000 pessoas se converteram, eles batizaram todo mundo estava cheio do Espírito Santo, eles tinham tudo comum, partiam pão de casa em casa, mas eles aí algumas coisas, dentre elas a comunhão. A unidade significa dizer que manter-se unido requer perseverança. Manter-se unido, disposição para isso. Requer dizer o seguinte, que eu preciso, para manter-me unido com Felipe, abrir mão de algumas coisas que não são fundamentais. John Wesley falava assim, em relação à comunhão: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade. Ou seja, se não está abalando a minha fé, se não está ferindo o princípio bíblico, eu posso abrir mão, unidade. E eu preciso perseverar. Por quê? Juliana falou aqui, na ministração. Só se ganha guerra na unidade, irmãos. Só se ganha guerra na unidade. Quer vencer um grande exército? Divide ele. Tu ganha guerra. É por isso que manter-se unido é tão difícil, querido. Então, para manter a união, para manter a união, manter a unidade, eu preciso perseverar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, irmã, ajuda aí. Eu estou perseverando para manter-me uma ou um com você. Colabora. Assim, já é difícil para chuchu. Você não contribui. Aí, mano, fala, você não ajuda, cara. Você não ajuda. O ser um aqui não é dizer que todo mundo vai bater, mas sim, senhor, não é isso, querido. É estar ali com o mesmo propósito. É todo mundo entender que vai virar um bolo. E que e quando vira o amálgama, o bolo, a sua individualidade, ela é respeitada, porque tu sente o açúcar no bolo, sim ou não? Tu percebe o efeito de fermento no bolo, sim ou não? Tu percebe o efeito da farinha de trigo, que dá a textura naquele bolo, sim ou não? Percebe o efeito do leite no bolo, da manteiga. Tu percebe, a unidade está preservada. A unidade não. A personalidade,
a individualidade está preservada, você percebe. A Nanda faz um bolo de fubá, que por cima fica uma casquinha crocante, docinha. Eu percebo o efeito do açúcar ali, mas eu não vejo açúcar, eu vejo o bolo, A gente sabe que você está lá, mas quando olha para você, vê todo mundo. Não vê um só. Está percebendo isso? Então, isso é que a gente tem que perseverar. A gente respeita cada um com as suas particularidades. Mas quando olharem para nós, eles vão olhar assim, cada um tem a sua particularidade, mas quando eu estou com eles, eu percebo o outro com eles. Eu sei que ele está lá, eu percebo a atitude dele lá, dela lá, mas eu percebo que ele também está junto com o outro e o outro com ele, eles são um. E não tem como desvencilhar. Não dá mais para separar depois do bolo pronto, eu tentar tirar o leite, irmãos. Eu não conheço um processo químico científico que depois de um bolo pronto, eu passo por ele para um outro processo que eu separo tudo de novo. É por isso que quando se divide um exército, aquela guerra já está ganha para quem dividiu o exército. Porque pega um bolo e não corta, né? Destrói o bolo para separar, acabou o bolo. Você está entendendo o contexto do bolo? A gente podia fazer aqui uma cozinha e a gente fazer um bolo e pregar isso, irmãos. Enquanto a gente pregava, ia fazendo bolo, botava jacas, boleiras, irmando o bolo, ia fazendo bolo, a gente ia mostrando como é que funciona. Por quê? Se eu tentar extrair o leite do bolo pronto, eu vou estragar o bolo. E é por isso que o exército dividido morre. É por isso que a unidade, para a unidade tem que perseverar. Friends, eu preciso perseverar. Agora olha de novo para esse irmão que você pediu ajuda, olha aí. Vai assim, irmã. Ô irmão, perdoa aí. Vou ajudar mais. Porque senão não consegue, irmão. Se não houver um esforço mútuo, vai ficar. Segunda coisa, a unidade prepara para a guerra. Abre tua Bíblia em Neemias, capítulo 4, versículo 20. Neemias capítulo 4, versículo 20. Amém ou não amém? Eu vou esperar, pode ficar tranquilo, eu vou esperar. O ano acabou, gente, está soltando fogos? Não sei. Viu como é que tá? Ó a unidade aí, irmãos, ó a unidade aí. Neemias capítulo 4, versículo 20 fala assim, ó. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus, luz nós. Mais uma vez. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. A unidade prepara para a guerra. O que está acontecendo aqui? Neemias está numa grande missão da qual ele não podia parar. Lembra disso? Qual era? A edificação dos muros e portões de Jerusalém. Recebido então carta do rei, o rei liberou ele para lá, ele estava lá, foram alguns oficiais com ele juntou o povo que estava na cidade, algumas pessoas tinham sido voltado do cativeiro, foram para lá também, estavam na obra de reedificação da muralha de Jerusalém, que estava caída, e eles estavam fazendo uma grande obra. Sanbalate e Tobias, 12 endemoniados do inferno, estavam lá pelejando contra eles aquele tempo todo, enviados de Satanás, lutando contra a unidade e a conclusão daquele projeto. Sempre vai ter opositor para a união, irmãos. Sempre vai ter opositores para que o povo ande em unidade. E nesse versículo aqui, o que está acontecendo? Eles já estavam concluindo a obra, só que o texto vai dizer, se tu ler o texto a partir do capítulo 1, tu vai ver que vai falar assim, a cidade era muito grande, eles não tinham muitos trabalhadores ali. Então, eles estavam bastante dispersos. Eles já estavam trabalhando com uma mão na colher de pedreiro, para assim dizer, e outra mão com a espada. Já conhece o contexto, para se proteger. Muita gente já pregou sobre isso aqui. E ali estavam preparados para isso, ok? Só que eles estavam dispersos. Cada um cuidando de um portão, cada pedaço de tribo cuidando da parte do muro. Eles estavam trabalhando. Só que, se tu olhar
o versículo 18, 18. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava do meu lado. Quem está falando isso? Neemias. Os construtores estavam trabalhando com a arma na cintura, preparado para a guerra. Num outro texto você vai ver que Neemias e os oficiais que estavam com ele não tiravam nem a roupa que estava no trabalho, que era a armadura, para dormir. Eles dormiam com aquela roupa e a espada do lado direito. Estavam ali prontos para a guerra. Eles estavam edificando e estavam em guerra. Mas eles continuavam do contra-ataque, apesar das falácias, apesar do ataque malicioso do Satanás, que enviava carta para o meio do povo para disseminar mentira, para falar um monte de coisa. Sanbalate e Tobias levantou um monte de falso contra Neemias, e ainda assim ele prevalecia. Só que o povo estava espalhado pela cidade, construindo a muralha, estavam ficando vulneráveis, porque os outros povos, por causa de Sanbalate e Tobias, iam tentar invadir para matar Neemias e o povo. E Neemias falou assim: olha só, está todo mundo disperso, mas aquele que toca a trombeta está do meu lado. Se você ouvir o toque da trombeta, corra para onde está a trombeta tocando, e junta todo mundo lá. E quando tiver todo mundo junto, numa unidade, todo mundo no mesmo lugar, junto, o Senhor nosso Deus lutará por nós. Então, eu não preciso estar geograficamente perto para estar unido, para ser um. Porque tem gente que está do nosso lado, Tobias. E tem gente que está lá do outro lado da cidade, que é uma unidade comigo. Basta ouvir o som da trombeta que ele brota do meu lado. Quem aqui tem pessoas assim? Irmãos, eu tenho pessoas que não caminham mais de perto comigo, mas por onde eu passei caminhava, que se eu tocar a trombeta, eles brotam do meu lado. Na hora. Para o que estava fazendo a obra, estavam todos na obra, da obra que estava edificando, eles param e correm para fazer a unidade acontecer, e quando ela acontece, Deus dá vitória. O que o pastor quer dizer com isso? Bem em cima do que Juliana estava falando, acerca das casas de paz, cada um saiu para um lado da comunidade, está todo mundo trabalhando, mas a trombeta está pronta na mão daquele que vai tocar a trombeta, e se der ruim, ela vai suar, e quando suar, é hora de agrupar, quando agrupar, a vitória vem. Isso quer dizer o seguinte: você pode estar lá de um lado da comunidade, o outro do outro lado da comunidade, mas o mesmo Deus está cuidando de tudo, de todos, inclusive da tua casa. O que você não pode é deixar de ouvir o som da trombeta, porque o som da trombeta é tocado por aquele que está do lado do líder. Neemias era o líder do povo, ele era o líder do projeto, foi ele que Deus levou para lá. Então, quando tu ouvir o som da trombeta, corre para junto do líder, corre para junto da unidade, porque ali o Senhor dará vitória. Porque se tocasse a trombeta, significava dizer, Dino mais uma vez. E se te pegasse desguarnecido, sozinho, você ia morrer. É por isso que tinha que correr para onde estava a trombeta. Eu trabalho numa indústria de grau de risco 4. O que é grau de risco 4? Eu posso entrar lá vivo e não voltar mais. Eu posso morrer no meu setor de trabalho, por causa dos riscos que tem lá. A gente trabalha com instrumentos monitorando o nosso ambiente inteiro, por causa de uma série de situações. Toda vez que a trombeta toca, a gente tem que parar o que está fazendo na hora, e todo mundo se desloca para o ponto de encontro, onde haverá um resgate, se aquela situação não for controlada. É assim todo dia, ok? Então é exatamente isso que o Espírito Santo estava falando comigo quando eu li esse texto, que quando a trombeta toca no nosso contexto, é para correr para o lugar seguro, para o ponto de encontro. O ponto de encontro é o ponto da unidade, onde todo mundo vai estar junto, e ali o Senhor dará vitória. Aleluia. Com relação ao que eu falei do trabalho, fica tranquilo, é normal na indústria. O Fabiano também tem o mesmo problema lá. A gente passa por isso, do nosso cotidiano. Não vou morrer não, tem muita missão para fazer, irmão. Então, se a trombeta tocou, junta, agrupa, amém? Vai juntar não. Amém ou não amém? Amém. Isso. Terceiro, ainda em relação à guerra, Mateus 12, 25, vamos lá.
Faltou no terceiro, já tem uns 15 pontos ainda. Mentira, irmão. Está acabando. Macetinho para os pregadores. Faça assim, ó. Eu tenho aqui, né? Eu estou com uns pontos anotados aqui. Aí a pessoa assim, eu vou falar de 10 pontos. A pessoa, cara, vai falando. Primeiros. Se o negócio romper e parar, tu para no quinto, não tem problema. Ninguém sabe que você tinha mais 5. Quando for o último, só a gente já é o último, entendeu? Macete. Vai aprendendo aí, rapaziada. A gente aprendeu. Jeová. Mateus 12. Ainda bem que a gente está com tempo hoje, olha que beleza. O Michel Louvor colaborou hoje, hein? Mateus 12, versículo 25. Diz assim. Estou no Mateus errado. Estou no capítulo errado. Mateus 12, 25. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quem disse isso? Se Jesus falou, é lei. Não há contestação. Toda vez que você vir na Bíblia uma fala de Jesus, não há contestação. Não precisa buscar um outro texto bíblico para dar fundamento. Foi Jesus quem falou, é o princípio. Ele é a palavra. Ele falou assim, todo reino que se divide e volta contra si mesmo, ele acaba, ele é aniquilado, ele é aniquilado. Ou seja, Satanás trabalha contra a unidade, é por isso que tem que haver perseverança, porque se um irmão voltasse com outro irmão, o exército perde a guerra. Porque é uma guerra dentro do próprio reino, e não precisa fazer mais nada. Você lembra quando Deus falava assim, nessa luta, falava para o profeta ou para o rei, nessa luta não terás que lutar, só pare e observe o que eu vou fazer. Eles começavam a lutar entre si, se matavam e se aniquilavam. Aí Deus falou assim, vai lá agora e colhe despojo. Despojo é o lucro da guerra. Então quando um reino se volta contra ele mesmo, ele se aniquila, ele se auto-aniquila. Eu estou ruim de vocabulário hoje, irmãos. Vou ter que ler o dicionário essa semana, para arrumar as palavras novas. Mas ele se autodestrói, porque ele se voltou contra ele mesmo. Então quando você vira um irmãozinho falando mal do o que ele está fazendo, além de tentar quebrar uma aliança, ele está tentando destruir o reino que você está vivendo. E você não pode permitir isso, porque ele está voltando-se contra você mesmo, porque contra o povo que você caminha junto, é a aniquilação do povo. Então tu não pode permitir. Tu tem que ajudar, tu tem que falar, não, irmãozinho, não é isso não, olha só, é para cá que a gente vai, se correr para lá, morre. Você está comigo, você está entendendo? Porque Jesus falou, se o reino estiver dividido, voltar-se contra si, ele vai ser exterminado por ele mesmo, é lei. Amém ou não amém? Muito bom. Gênesis capítulo 2, vamos lá, versículo 24. Obrigado, minha irmã. A unidade é tão importante que ela é a peça fundamental do reino de Deus e do primeiro rebanho de Cristo. Gênesis 2, 24. Fala 4. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Olha o mandamento da unidade. Onde começa? No matrimônio. Por quê? O matrimônio é o início da família. Querido, você quer ter uma igreja em unidade? Tem uma família saudável em unidade. Quer ter uma família saudável em unidade? Tem um matrimônio que seja unido. Os dois não são dois, são uma só carne. Então, meu amado, minha amada que é casado, olha bem para o seu pastor agora. Se as coisas vão mal dentro da sua casa, pode ser que não haja unidade no seu casamento. Pode ser que quando os seus filhos olham para você, marido, ou para você, esposa, veem vocês como competidores, não como colaboradores.
Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nanda e eu amamos nossos filhos. A gente é capaz de dar a vida por eles. Mas ele sabe qual é a regra. A Nanda é a minha princesa. Se triscar, eu quebro eles. Quebro eles assim. Eu nunca encostei a mão dos meus filhos, gente. Nunca precisei. Mas eu disciplino eles. Ele sabe que a gente os ama, mas que Nanda e eu somos um, meu irmão. Tocou nela, é comigo que está mexendo, o contrário é verdadeiro. Porque é essa a primeira unidade que nós precisamos caminhar. Eu quero ser um na igreja, mas não sou um em casa com a minha esposa. Eu quero ser um na igreja, mas não sou um em casa com o meu marido. Como que na igreja eu quero ser uma coisa e ser outra? Aí tu vai ver aqueles irmãozinhos falando assim, ela é melhor morar na igreja, porque na igreja todo mundo é legal, em casa o pau quebra. Porque a unidade começa dentro de casa. Hoje é culto de ceia, irmão. Ceia, irmão. Fala de quê? Comunhão. E comunhão é unidade, é sentar-se à mesa. E quando o casal é um, os filhos se sentem seguros emocionalmente para se relacionar. E a casa se torna uma só casa, uma só casa. Uma semana que a mulher lança os filhos contra o marido e o contrário também é verdadeiro. Verdadeiro. Eu já e já aconselhei famílias, casais, que eles não se falavam e o filho era o menino de recado. Isso não funciona, irmãos. Aí eu quero falar de unidade na igreja, eu quero pregar de unidade na igreja, não tem unidade na minha casa, na minha casa para mim é referência de unidade. Agora você quer viver unidade na igreja, mas não vive unidade dentro de casa. Você é concorrente da tua esposa. Você é concorrente do seu marido, você não entendeu o seu lugar na família. Presta atenção, querido, marido, você é o sacerdote do lar, você é o cabeça, a responsabilidade da casa é sua, e você vai colocar o recurso, a proteção, a provisão, vai preparar teus filhos para o envio. Presta atenção, mulher, você que é dona de casa, você cuida, você zela, você organiza, você dá os vínculos, cria os vínculos, esse é o seu papel, e os filhos debaixo da sua autoridade. Escuta uma coisa, marido, você fala para os seus filhos, obedeçam a sua mãe, porque ela governa essa casa. E se vocês desobedecerem a sua mãe, os maridos falam, vocês vão ter que conversar comigo, porque ela é a minha esposa. Deixa isso muito claro. Coloca a ordem na casa. Isso gera segurança. Gente, isso gera segurança para os filhos. Isso é unidade na família. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar em janeiro, na conferência de cura da identidade. Se eu estou dando spoiler. Amém ou não amém? Vou até resolver a data logo para tu poder organizar seu trabalho. Para você não faltar. Só. Aliás, deixa eu dar mais um recado. Essa pregação nem vai para pregação, nem vai para pregação. Pessoal da Clã, começa a organizar a agenda, que eu vou marcar a agenda de reunião de agendamento da nossa atividade do ano que vem. Antes que eu esqueça, vai organizando essas atividades aí. Pessoal da Clã, quem é Clã? Coordenação Local de Ação Missionária, os líderes de ministérios da igreja. Precisa organizar a sua agenda de atividade do seu ministério e sociedade para o ano que vem. Porque eu vou marcar uma reunião de agendamento, que a gente organiza a agenda da igreja, onde a gente coloca os eventos da igreja de maneira organizada. Eu estou dando um recado, senão eu esqueço. Isso não faz parte da pregação, não, é só um parêntese. Corta essa parte, volta para a pregação. E agora, querido, queria que você abrisse sua Bíblia, e é o último texto, João 17. Versículo 21. Evangelho de João, capítulo 17. 21. João 17 é o que na minha Bíblia tem um subtítulo, é um nome teológico que os teólogos deram para esse texto, para esse pedaço do texto, que fala da oração sacerdotal, a oração de Jesus. Quando ele conclui a obra, ele faz essa oração para deixar as coisas organizadas segundo aquilo que ele estava entendendo no seu coração. E no versículo 21 de João 17 ele fala assim: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A fim de que todos sejam um. Um é
unidade. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, ou seja, nós somos uma unidade, somos um só. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A crença do mundo que Jesus foi enviado por Deus está na unidade. O mundo só crê que Jesus foi enviado por Jesus Cristo por causa da unidade do corpo de Cristo, que está unido entre si e unido com Deus Pai. É por isso que depois disso, lá em Atos, eles tinham que perseverar, que foi o primeiro texto lido, para manterem-se unidos, porque era justamente essa unidade que provava para o mundo que Jesus era Filho de Deus, e que tinha sido enviado para salvar aquele mundo. Então, se a gente se reúne aqui como igreja, mas não há unidade, a gente não ganha ninguém para Cristo, não ganha comunidade para Jesus. Então, se você não tem conseguido ganhar ninguém para Jesus lá na sua rua, pode ser que falte unidade na sua casa. Porque o testemunho não está alinhado com o seu discurso. Ou no mínimo não está alinhado com a Bíblia que você pode bater o braço e vem para o culto. Porque a unidade é que vai provar que tu é um com Jesus. A unidade que vai provar é que Jesus vai poder te salvar, aquele perdido. Só que tu fica arrumando treta o tempo inteiro, onde não tem lugar para arrumar treta, e você não tem unidade, tu não vai ganhar ninguém. Não é testemunho de quem segue a Jesus Cristo. É por isso que estamos falando de unidade. Você começar a parar e pensar, será que eu sou crente de verdade? O meu testemunho condiz com o discurso que eu digo ser? Eu sou quem eu digo que sou? Eu sou quem eu penso que sou? Como é que eu sei se eu sou servo de Deus ou não e que eu tenho autoridade no nome de Cristo para ganhar o perdido? Se eu estou em unidade, se eu sou um só, um só, um só. Amém, amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E a ceia é o quê? A ceia é nos lembrar, é o memorial da unidade. De ser um com Cristo. De nos amalgamarmos com Ele. E se arrancar você dele, você morre. Lembra do bolo? Arranca o leite, destrói o bolo. Se arrancar você de Jesus, você morre. É por isso que quando você desvia do Evangelho, tu morre. Tu fica lá, todo parecendo do zumbi lá, cara. Um morto-vivo andando pela rua. E antes estava cheio de vida, e agora não tem vida nenhuma. Por quê? Porque não é mais um. Não está na unidade do corpo. Aquele que se desvia do caminho do Senhor comete um suicídio. Espiritual e emocional. Mas nós estamos aqui para falar assim, ei, não pula nesse precipício não, volta. Volta. Você é chatinho, mas a gente ama. Dá uma nova chance pra gente, a gente vai se ajustando. Porque a unidade, para ter unidade, tem que perseverar. Porque tem dia que você não quer estar perto daquela pessoa, sim ou não? Mas você tem que estar. Lá no seu trabalho tem gente que é chato, você está lá todo dia. Poxa. Porque você tem uma necessidade lá. A irmã falou assim, é verdade. Mas a necessidade de ser como corpo de Cristo, e você às vezes não parou para pensar nisso. Sejamos um, amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante.